Boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. It's good? Como estão? Sehr good. Quero cumprimentar os irmãos, desejar-vos uma tarde maravilhosa de sábado aqui neste local paradisíaco. I want to greet you all on this place, very paradise-like. Só tem um problema. There's only one problem. É que com um local deste não queremos ir para o céu. With a place like this, we don't want to go to heaven. Lindo lugar, lindo lugar. It's a beautiful place. Obrigado ao coral que cantou muito bem. Thank you to the choir that sang very well. Sim. E à tradutora que é muito gentil também para me estar a aturar. And to the translator that is also very kind to... You was it. to... yeah, whatever. Doesn't matter, no? Ok. Onde é que está a irmã que se vai batizar? Where is the sister that will get baptized? Esta querida. Muito bem, prazer em conhecê-la, em vê-la novamente. Certamente que já a vi de outra vez, não é? It's possible that I saw you before. Yes. Mas agora é o dia. Today is the day. It's the day. O grande dia de comprovar a nossa fé. The big day to confirm our faith. Pensando neste local, procurei um texto que fosse um bocadinho mais adaptável. Thinking about this place, I looked for a text that would adapt to this. Podia pensar no Jordão, em que Jesus foi batizado. I could think about the Jordan, where Jesus was baptized. Mas achei por bem buscar o episódio que se encontra em Atos capítulo 8.
But I thought it would be great to think about the episode that's in Acts chapter 8. Neste capítulo temos uma experiência muito especial. In this chapter we have a very special experience. Começa este texto por nos falar que o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. And it starts to say, now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. Esta cidade de Gaza, a mais sul, que faz fronteira entre Israel e as outras terras a sul, o Egito, hoje em dia o Egito. Of Gaza, that is in the south, on the border from Israel and the other countries down there. Tem sido fustigada por várias ordens de militares e de homens. Is been castigada. Yes. Tentar punished. Thank you. By sorry. Tentaram conquistar essa cidade. By many military groups and people that try to conquer the city. Vários povos tentaram, mesmo Israel tentou, e só Judá durante um tempo dominou aquela cidade. Many people tried to conquer it, and even Israel tried, and only Judah got it for some time. Mas eles retomaram sempre o poder e foram sempre muito fortes. But they could get back their own power, and they were always very strong. Gaza quer dizer precisamente forte. Gaza means strong. E hoje em dia a conquista continua. And today the conquering continues. Só Alexandre Magno, o grande imperador, esse homem que em 12 anos conquistou o maior império de todos os tempos, conseguiu conquistá-la. Alexander the Great, that for 12 years could have a very big empire, could conquer this one. Mas teve que demorar 5 meses para poder derribá-la. 5 months to take it down. E é neste contexto ali, naquela região, algures na estrada que vinha, havia 2 estradas, uma que vinha por ocidente, pela costa, e outra que vinha mais por Beersheba, pelo centro. And it was in this context, in this place down there, there were 2 roads, one from the one side that goes down to Egypt, and the other one that goes from the other side. Há quem diga que este episódio se passou mais a leste, outros dizem que foi mais a ocidente, pouco importa. Some say that it happened more to the east, and the others say it's for the other side. Mas ali também havia, talvez quem saiba, um riacho. But there was probably also a little river. Esta zona do mundo é uma zona bastante árida, mas deve ter alguns locais com água. This place is very desert-like, but there probably are places with water. E neste contexto havia alguém que tinha estado em Jerusalém. And in this context, there was someone that was before in Jerusalem. Vinha de terras distantes, da zona da Etiópia, ou seja, a sul da primeira catarata do Rio Nilo. And he was coming from Ethiopia, south of the dam, the first dam of the Nilo. Okay, south from the first dam in the Nile.
Este homem tinha vindo a Jerusalém fazer o quê? This man had come to Jerusalem for what? Turismo, Tourism? negócios, Business? talvez visitar um familiar. Maybe to visit some relative? Não, a Bíblia diz-nos que ele veio para adorar. No, the Bible tells us that he went there to worship. E vocês sabem que o grande problema da humanidade tem a ver com a adoração. And you know, the biggest problem for the humanity is related to worship. Quantos de nós vamos à igreja de manhã ao sábado para adorar? How many of us go to church Sabbath morning to worship? Vamos talvez porque vamos ter com os amigos, Maybe we go to meet friends. é um hábito, It's a habit. talvez turismo espiritual, eu sou da igreja A e vou à igreja B para ver outras pessoas, outros programas. Maybe it's spiritual tourism because I come from church A and I go to church B to see different programs, different people. Mas no fundo, minha querida irmã, o que é que nós devemos ir à igreja fazer? But in the end, my dear sister, what should we go to church for? Está aqui o testemunho de um homem que não era israelita. And here is the testimony of a man that was not from Israel. E como Deus trabalha com toda a espécie de pessoas, And because God works with all kind of people, e nós gostaríamos de ter muito conhecimento de muitas outras coisas, and we would like to have much knowledge from many other things, o Senhor reservou este episódio para nos ensinar que devemos ir à igreja para adorar. the Lord reserved this episode to teach us that we should go to church to worship. E quando nós vamos à igreja para adorar, algo de muito importante acontece na nossa vida. And when we go to church to worship, something very important happens in our lives. O espírito fica contente, The spirit gets happy, Deus se alegra conosco, God is happy with us, os anjos cantam louvores the angels sing praises, e nós somos ricamente abençoados. and we are richly blessed. Porque o Espírito de Deus nos conduz para o caminho certo. Because God's Spirit guides us to the right place. E na vida surgem muitos outros caminhos, à direita e à esquerda. In life, many other ways to the left and to the right appear, Precisamente pelo problema que tinha este eunuco, because of the problem that this eunuch had. ok? Ele era uma pessoa muito importante. He was a very important person. A minha Bíblia diz, o mordomo more. My Bible says that he was the highest steward. Ok, the highest steward, exatamente. Quer dizer, mas a palavra mordomo em português já quer dizer o maior da casa. The word steward in Portuguese means the highest of the house. Maior e casa. More, Domus, casa. highest, and domus, casa. House. Domus. Mas aqui diz que ele era o maior dos mordomos. But here it says he was the highest of those. Quer dizer que era uma pessoa muito importante, quem sabe ministro das finanças do seu país. It says that he was a very important person, and maybe he was the financial minister from his country. E por isso ele tinha muita influência na sua terra, certamente. And because of that, he had a great influence in his country. Era um homem conhecido por todos. He was known from everybody. Quem não conhece o ministro das finanças? Who doesn't know the financial Eu minister? até costumo dizer que só há uma coisa que é nossa depois da morte. And I usually say there's only one thing that is ours after death.
A casa vai-se embora, the house goes away, os carros vão-se embora, the cars go away, os livros e as panelas vão-se embora, the books and the pens mas há go uma away. coisa que fica connosco para sempre. But there's one thing that stays with us É o forever. número do contribuinte. It's the NIF number. É, porque The pode haver fiscal uma number. herança que ainda tenha a pagar qualquer coisa depois da nossa morte. Because there may be something that We have we to pay after. also have to pay after we die. Mas realmente quer dizer isto, que este homem era uma pessoa de grande nível social. But with this, I want to say that this man was a man with a high level on social, E sabem, Deus é o maior dos oportunistas, and God is the biggest opportunist no bom sentido, claro. in the good way. Não podia ser perdida este momento. Não podia. This moment could not be lost. Este homem não podia ir para ajuda-me agora. Não podia ir para a sua terra, para a Etiópia, sem levar uma explicação cabal, absoluta, do texto que o preocupava. This man could not go back to Ethiopia without a great and solid explanation from the text that was confusing him. Ele lia Isaías 53 He was reading Isaiah 53 e não percebia nada. and he couldn't understand anything. Ele não estava no contexto judaico. He wasn't within the Jew Ambiente. context. Ok. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar, He uma went visita talvez curta, to Jerusalem to worship, maybe a short visit. e portanto ele teve notícias da morte de Jesus, certamente, daquilo que estava a acontecer lá em Jerusalém. He heard the news about Jesus' death and the happenings in Jerusalem. Comprou uma Bíblia, um rolo qualquer de, sei lá, da Septuaginta, sei lá, alguma Bíblia ele comprou. He bought a Bible, a roll of one book, or maybe the Septuagint, or any E agora other que ele ia Bible. para casa, ele ia preocupado e intrigado. O que é que isto quer dizer? Ia a ler, mas não percebia nada. And now that he was going home, he was worried and he was trying to understand what does this mean. Quando nós não compreendemos alguma coisa, buscamos outras fontes. And when we don't understand something, we try to see other sources Para ter entendimento daquilo que é dito e escrito. to have an understanding of what's said and written. E aqui, minha querida irmã, que às vezes vamos à direita, vamos à esquerda, desviamos do caminho certo. And here, my dear sister, we sometimes go to the left or to the right and we go away from the right Há way. ideias muito bonitas à direita, ideias muito bonitas à esquerda, There are very nice ideas on the right and very nice ideas on the left. mas a verdade está com Cristo But e the só Ele, truth- através dos seus filhos, pode trazer o esclarecimento pleno. But truth is with Jesus only, and only Him can bring clear understanding through His Certamente que havia servants. muitos sábios naquela altura pela terra deste homem ou por outras terras por onde ele passou. Of course, there were very wise men in the country of this man or in the other countries that he passed through. Talvez em Gaza, ali perto, Maybe em in Escalon. Nearby. Mas o que é certo é que Deus tocou a Filipe e disse: Filipe, vai a correr ao But- caminho que vai para Gaza. But it's certain that God touched the heart of Philip and told him, go to the way that goes to Gaza. E o que é que fez Filipe? And what did Vou Philip? pensar melhor, vou pensar melhor. I will think about it. I will think about Está it. muito calor. It's too hot.
Aquilo é um deserto terrível. That's a desert, a Há terrible desert. salteadores, ladrões por todo lado. There are thieves everywhere. Filipe não duvidou, ele foi. Philip didn't doubt, he went. Ele tinha uma missão a cumprir, ele nem sabia o que era. He had a mission that he didn't even know about. Depois o Espírito Santo indicou-lhe que ele se deveria aproximar de um carro. And then the Holy Spirit told him that he should go near a car. Este homem, este eunuco, viajava com uma grande comitiva, com muitos carros, camelos, sei lá, muita gente a acompanhá-lo. This eunuch was traveling with a big caravan with many camels and many others. E o Espírito Santo disse a Filipe, aproxima-te desse carro. And the Holy Spirit told Philip, go near that car. E reparem como o Filipe começou por explicar o texto de Isaías. And see how Philip started by explaining the text from Isaiah. O eunuco ia lendo, mas não compreendia. The eunuch was reading but wasn't understanding. E Filipe não disse, eu explico-te já. And Philip didn't tell him, I will explain you. Ele apenas se aproximou e perguntou, tu sabes ler, compreendes o que estás a ler? He only got near and asked him, you're reading, do you understand what you're reading? Há aqui uma missão muito importante para todos nós e particularmente para aqueles que se batizam. And here is a mission, a very important mission for all of us, and especially for those that are getting baptized. É que nós somos chamados não para sermos membros de uma igreja, We are called not to be members from a church, para estarmos numa comunidade agradável, to be in a nice community, que cantamos, conversamos, singing, somos muito talking, amigos, we are all friends, passamos tardes de sábado agradáveis uns com os outros, we spend Sabbath afternoons very nicely with one another, mas nós somos chamados but we are called para ser batizados, para nascermos de novo como missionários para levar a mensagem aos outros. We are called to be born again as missionaries. O Espírito Santo transforma de tal maneira The Holy Spirit transforms in such a way que nós sentimos uma grande vontade de levar o Evangelho aos outros. that we feel a great willingness to bring truth to others. Recordo quando eu tinha 20 anos, I remember when I was 20, fazia toda a espécie de disparates, I did all kind of silly things. Tinha práticas que não eram nada corretas. I did things that were not correct, Mas o Espírito Santo, por alguém que não se chamava Filipe, but the Holy Spirit, through someone that wasn't a Philip, não importa o nome, it doesn't matter the name, veio ter comigo e disse, és um escravo. he came to me and said, you are a slave. Eu, um escravo. I, a slave? Não acreditava. I didn't believe. Mas no fundo eu sabia que realmente eu era um escravo. But in the end, I knew that I was really a Escravo do slave. tabaco, escravo do álcool Slave from tobacco, a slave from alcohol, e de outras atividades nada recomendáveis. and other non-recommendable activities. Durante um mês eu estudei a Bíblia, During 1 month, I studied the Bible. li as 24 lições que nos puseram para estudar as doutrinas. I read the 24 lessons that were proposed to Devorei study the doctrines. literalmente o livro O Conflito dos Séculos I devoured the book, The Great Controversy, e um pequeno livrinho chamado Aos Pés de Cristo, Steps and to Christ. a little book that was called Steps to Christ. A minha vida mudou do dia para a noite. My life changed from day to night. E qual foi o sentimento que eu senti primeiro? Era fazer parte deste grupo. And the first thing I felt was to belong to this group. Mas depois, durante todas as semanas que seguiram, a minha preocupação era,
e como é que os nossos vizinhos? And then during the other weeks, my worry was, and what about our Eles não neighbors? conhecem a mensagem. They don't know the message. E um grande fervor evangelístico nasceu dentro de mim. And a great zeal was born within me. Inventei vários processos para poder chegar junto deles. I invented several means to reach them. Mas nós sabemos que é muito difícil. A sociedade não quer nada com Deus. But we know it's very hard because the society doesn't want anything to do with E God. nós acabamos por esmorecer And we ended up to e tornarmos-nos tranquilos, and we started to be more não fazemos nada. restful, and we don't do anything. Entretanto, Jesus vai chegar. And in the meantime, Jesus will come. Imaginem este homem que ia agora para a sua terra. Imagine this man that was now going to his country. Ele veio adorar. He came to worship. Consequentemente, foi abençoado Therefore, he was blessed com dos 7 diáconos escolhidos a dedo pelo Espírito Santo para pregarem a palavra. with one of the 7 deacons that were chosen to spread the word. E agora ele, cheio da presença de Deus, And now ele diz, tem ali água, eu quero me batizar. And now, full of God's presence, he said, "There's water there. I want to be baptized." Filipe tinha dito, Jesus foi levado como ovelha para o matadouro, ao ler Isaías, como está mudo o cordeiro diante do que tosquia. Philip had told him about Jesus, as it's described in Isaiah, that it says A sua that simplicidade, has a lamb before its a sua shearer is silent. humildade, His simplicity, his a forma humility, como ele viveu aqui na terra para nos dar a salvação. the way he lived on this earth to give us E salvation. este homem ficou tocado profundamente. And this man was touched profoundly. Então, o eunuco pede para ser batizado. So the eunuch asks to be baptized. E Filipe o que é que fez? Não And- teve a mínima preocupação. And what did Philip did? He was not worried. Não perguntou se ele tinha feito 24 lições ou 30 lições. He didn't ask him if he had studied the 24 lessons or 30 lessons. Ele aceitou Jesus no seu coração, He accepted Jesus in his heart. desejou ser batizado, He had the desire to be baptized. consequentemente devia ser batizado. Therefore, he should be baptized. E desceram às águas And e ali ele se tornou uma nova criatura, com uma nova visão, they went in the water, and there he became a new creature with a new vision. e ainda hoje, no seu país, And still há today, pessoas que guardam o sábado. in his country, there are people who keep the Sabbath. A influência de um homem pode ir muito longe, de um homem e de uma mulher. The influence of a man and of a woman can Nós go very podíamos far. todos contar aqui experiências que conhecemos da história, das nossas vidas, como uma só pessoa pode transformar uma cidade ou uma civilização. We all can share stories from our lives that how only one person only can change the life of a city. Eu penso nesses reformadores da Idade Média I think about those reformers from the Middle Ages. que deram a sua vida na fogueira. They gave their lives in the fires. Alguns como João Hus, que os ossos foram exumados e queimados. Some like John Hus, that his bones were burned. Muitas outras crianças Many e other adultos, mulheres, children, velhos, idosos que levaram a mensagem para salvar outras pessoas. children, adults, women, old people that went to take the message to others. E eu estou muito feliz por ter havido jovens da minha idade And I'm que very vieram ter happy. comigo chamar-me escravo.
And I'm very happy for the youth that came to me and told me you are a slave. Eu estou-lhes eternamente agradecidos porque realmente eles contribuíram para que a minha vida fosse mudada. I'm eternally thankful to them because they had a contribution for my life to be changed. Como já tenho dito algumas vezes, se eu continuasse com aquela vida, já estava morto há muitos anos. And as I say often, if I would continue with my life before, I would be dead for many years now. E pela graça de Deus, eu tenho já 93 anos. And through God's grace, I'm already 93 years old. Yes. Porque eu fui concebido por Deus 20 anos antes de eu ter vindo para a igreja. Because I was conceived by God 20 years before. E 20 anos antes, porque meu pai me concebeu 20 anos antes. And 20 years before because my father got me. Por isso é que eu digo que tenho 93, são só 73, não é? São só 73. It's only 93. 73, but I usually say it's 93. É um privilégio que eu tenho de gratidão para Deus, porque Ele deu-me tantas coisas na vida que se eu estivesse todos os dias a dizer Hosana, 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 como vocês cantaram, não chegava, a eternidade não chegava. It's too long. I'm very grateful because if I would also sing to God Hosanna all the time for everything, it wouldn't be enough. Something like this. Ela é muito querida, eu espero não a dificultar. I hope to not make this difficult. Às vezes a coisa é complicada. Sometimes it's complicated. O eunuco foi batizado, nasceu de novo, levou a mensagem, ela espalhou-se pela sua terra. The eunuch was baptized, took the message, spread the message in his country. Mas o que é que sucedeu com Filipe? But what happened with Philip? Foi também para a Etiópia? Não. Did he went to Ethiopia too? A Bíblia diz que o Espírito Santo o arrebatou, não sabemos como, e foi levá-lo para Samaria e para as outras cidades. Para quê? Para levar o Evangelho. The Bible says that he was taken by the Spirit and he went to Samaria and other cities E o que é que aconteceu na vida deste homem? the gospel there. And what happened in his life? As suas 7 filhas His eram 7 pregadoras do daughters Evangelho. were preachers of the gospel. E é isso que eu espero que hoje aconteça, ao descermos às águas batismais, And this is what I hope that happens when porque creio we que a go irmã down to the assim o water. pediu, Because as you, my sister, asked for, e depois de ter estudado e ter repensado na sua after vida, you studied and after you thought about your life, eu não sou Filipe, sou o Kim Nogueira, mortal I'm not qualquer, Philip, I'm King Nogueira, a mortal, e me é dada esta honra que não mereço, and is given me this honor that I don't deserve, de hoje vir aqui estar convosco para realizar este batismo. to be here today to make this baptism. Mas que seja o Espírito Santo a batizá-la plenamente. May the Holy Spirit baptize you completely. E que muitas outras pessoas, And many other people, familiares, amigos, relatives, friends, vizinhos, neighbors, se questionem: o que é que se passou? may them ask what happened. Está diferente. Something is different. Talvez estejam a ler um dia um livro qualquer Maybe one day they are reading a book e a irmã tenha que perguntar: compreendes o que lês? and you sister have to ask, do you E quem understand what sabe you're reading? outras almas nascerão para o reino de Deus. And who knows, other souls will be born for the kingdom of God. A nossa vida é curta Our life is short e nós só temos uma decisão a tomar.
é estar ao lado de Jesus And we only have one decision to make, e levar a to be mensagem beside àqueles que não o Jesus conhecem. and take the message to those that don't know it. Que o Senhor seja louvado pela sua decisão, May the Lord be que a praised igreja for se your decision. regozije com este batismo. May the church be happy with this baptism. E Pastor Carlos, And que daqui a Pastor dias Carlos, seja tomada a decisão que o pastor possa batizar 50 ou mais pessoas aí no Rio. and may it happen that Pastor Carlos can baptize 50 people more. Quantos diáconos há aqui na igreja? How Quantos many diáconos? Posso ver pessoas que já deacons foram are here? diáconos. People that Diáconos, were uma already diaconisa, deacon. outro diácono, ali mais atrás, uns quantos. There are Sabe, some. Filipe não era pastor, Philip wasn't a pastor. Filipe era diácono. He was a deacon. E batizou um homem muito importante da sua sociedade. And he baptized a very important man in his Será que um dia society. Deus vai chamar um de vós, Maybe one diáconos day, já e outros que virão, ou outras pessoas, maybe para one, batizarem pessoas? maybe one day God will call you, deacon, to baptize E someone outros. Diga-nos, and others. que seja uma realidade, porque a igreja vai ser diferente daqui a uns tempos. May it be a reality because the church Com as will questões da change guerra, with the wars. já estivemos perto de uma terceira guerra mundial, porque não poderá em breve acontecer. We were already near a third worldwide A war. igreja vai funcionar de maneira diferente. And the church will function in a different way. E milhares de pessoas vão querer aderir à Igreja de Cristo. And thousands of people will want to be in the church of Não Christ. teremos que chamar um pastor a 100 km ou a 500 para vir fazer batismo. We don't need to ask a pastor from 100 or 500 kilometers away Sereis vós to todos make the chamados baptism. a All of cumprir essa you missão, will be called to fulfill that mission, a levar outros a entregar o seu coração totalmente a Cristo. to take others to surrender their hearts totally to Christ. Nós sabemos que esses dias vão ser difíceis, We know that those days will be hard, mas sem essas dores de parto aparecerem, Jesus não volta. but without those birth pains, Jesus will not come. Ok, que o Senhor vos abençoe May God bless e you, nós vamos preparar então para realizar o batismo. and we Eu will vou-me prepare vestir for the e baptism. vamos todos vestir, enquanto os irmãos aqui vão continuar a louvar ao Senhor e And you all will aproximar-se stay here to do céu neste espaço tão lindinho. keep praising the Lord in this very beautiful place. Ok. The song we want to sing is a prayer that was written about 250 years ago. A música que queremos cantar é uma oração que foi escrita mais ou menos há 250. 250 anos atrás. And the writer expresses his need for God's grace. E o escritor expressa a sua necessidade pela graça de Deus. And he refers to Christ as the fountain of his blessing. E ele refere-se a Cristo como a fonte das suas bênçãos. And I think it's a song very much appropriate for this day. E eu acho que é uma música muito apropriada para este dia. Everyone who has experienced the grace of God, Como que experimenta a graça de Deus, he knows that our hearts many times want to wander away from God. ele sabe que muitas vezes os nossos corações querem se afastar de Deus. But the prayer is about that Christ would seal our hearts, Mas a oração é que Cristo sele os nossos corações, that he would take it, seal it and prepare it for the courts above. que Ele tome, sele e prepare os nossos corações para as cortes acima. And we believe, Rosanna, it's especially nice that you want to have your heart sealed today with baptism, that we want to dedicate this E to nós Christ and for you. queremos que tu, Rosana, queres selar o teu coração hoje com o batismo e dedicamos esta música a ti e a Cristo.
every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hidden by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me, friend, a stranger, wandering from the fort of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let that grace now, like a fetter, bind my wandering heart to thee. But to wander, Lord, I fear it, prone to lift the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy course above. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Yesterday I opened one of my boxes and I found a wonderful poem. So I thought it would fit very well to this day. Rosana, ontem eu fui numa das minhas caixas e eu encontrei este poema muito lindo que eu acho que se encaixa neste dia. For the joys and for the sorrows, the best and worst of times, for this moment, for tomorrow, for all that lies behind, fears that crowd around me, for the failure of my plans, for the dreams of all I hope to be, the truth is what I am. For this I have Jesus. For the tears that flow in secret in the broken times, for the moments of elation or the troubled mind, for all the disappointments or the sting of old regrets, all my prayers and longings that seemed unanswered yet, for this I have Jesus. For the weakness of my body, the burdens of each day, for the nights of doubt and worry when sleep has fled away, needing reassurance and the will to start again, a steely-eyed endurance, the strength to fight and win. For this we have Jesus. Boa tarde a todos.
Good afternoon, everyone. Desejo um feliz sábado a todos. É uma alegria poder estar aqui na presença dos irmãos, da Rosana. Um cumprimento especial à família também. It's a pleasure to be with all of you, and especially with Rosanna and her family. Hoje é um dia maravilhoso para a Rosana, para a sua vida. Today is a wonderful day for Rosanna and her life. Hoje vamos testemunhar um milagre. Today we will witness a miracle. Que é a entrega de uma vida a Jesus. That is the surrender of a life to Jesus. Daqui a pouco ela vai explicar o caminho que Deus fez com ela até aqui, até este momento. Shortly she will explain the way that she had with God until this moment. Mas não basta fazer apenas uma vez essa entrega. But it's not enough to do that surrender just one time. Isso é algo que tem que ser feito todos os dias. That's something that should be made every day. Hoje aqui publicamente, Today here publicly, como testemunho da sua fé, as a testimony of her faith, ela vai fazer esse testemunho diante de Deus, diante dos homens, diante dos anjos. she will do that testimony before God, before men and before the angels. Mas ela terá de o fazer pessoalmente e privadamente todos os dias no resto da sua vida. But she will have to do it personally and privately every day in her life. Cada dia com Jesus. Each day with Jesus. Já não anda sozinha. She's not alone anymore. É bonito. It's beautiful. É um sinal de pertença. It's a sign of belonging, É um sinal de fidelidade. a sign of faithfulness, É um sinal de compromisso. a sign of commitment, E o sinal da entrega da vida a Deus. and a sign of the surrender of life to God. É uma declaração de fé, It's a faith declaration em que ela diz que crê e aceita no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. where she says that she believes and accepts Jesus' sacrifice in the cross. O batismo não é apenas um requisito, Baptism is not only a requirement, uma obrigação religiosa, a religious obligation, apenas para ter o seu nome no registro da igreja, only to have her name in the church books, ou uma condição para ser salvo. or a condition to be saved. A água molha, The water makes things wet, mas o Espírito santifica. but the Spirit sanctifies. E aquilo que nós vamos aqui ver hoje é um ato, é uma declaração de amor a Jesus. And what we will see here today is a declaration of love for Jesus. A entrega da alma e da vida a Cristo. The surrender of the soul and life to Jesus. É dizer-lhe que ainda que eu não vou ser perfeita, desde hoje, Saying that even though I will not be perfect from right away, eu vou tentar pela graça de Deus. I will try through God's grace. Isto é o batismo. This is baptism. É o sinal de uma vida transformada. It's a sign of a transformed life. É o sinal de uma vida mudada. It's a sign of a changed life. É o sinal de uma vida convertida a Cristo. It's a sign of a life converted to Jesus. Eu conheci a Rosana há praticamente um ano atrás. I met Rosanna 1 year ago, E nesse encontro que tive com ela, ela fez-me 2 pedidos. and in that meeting I had with her, she asked me 2 things. Queria ser batizada She wanted to be baptized e queria dar um testemunho. and wanted to give a testimony. E um ano depois desse encontro, And 1 year after, ela vai ser batizada she will be baptized e vai dar o testemunho and she will give her testimony, pessoal, único, intransmissível, a personal one that is not possible to give to someone else, do que é caminhar com Cristo na about vida. what is to walk with Jesus in life. Tivemos a oportunidade de estudar a Bíblia em conjunto, We had the opportunity to study the Bible together praticamente todas as semanas. almost every week.
e poder ver a seriedade com que a Rosana toma as coisas de Deus a sério, o Evangelho de Cristo. And I could see the seriousness that Rosanna takes Jesus things. A naturalidade e a profundidade como ela decidiu crer. The natural way and the deep way that she decided to believe. É bonito ver quando o coração se emociona quando se lhe falam de Jesus. It's beautiful to see how her heart gets emotional when someone talks about Jesus. Que levamos a sério os estudos e a palavra de Deus. That we take the studies and the Word of God seriously. A Rosana não está aqui hoje por causa de sinais, por causa de milagres, por causa de demonstração de poder sobrenatural. Hosanna is not here today because of miracles or of signs or of supernatural things. A Sagrada Escritura diz que os judeus buscavam sinais. The Bible tells that the Jews were looking for signs. Mostra-me pelos sinais que tu és o Cristo. Show through signs that you are Christ. Se não virmos sinais e milagres, de modo algum nós iremos crer. If we don't see signs and miracles, there's no way we will believe. Os judeus andavam à procura de sinais. The Jews were looking for signs. Os gregos andavam à busca de sabedoria. The Greeks were looking for wisdom. Mas para aqueles que são salvos, But for those that are saved, nós buscamos a Cristo e este crucificado. we seek Christ and He crucified. Aquilo que trouxe a Rosana aqui hoje The one that took Hosanna here today não foram os sinais, não foram os milagres, wasn't signs or miracles. não foi a demonstração de poder sobrenatural, It wasn't the show of supernatural powers. foi o poder do Evangelho. It was the power of the O gospel. amor de Cristo derramado na cruz do Calvário. Christ's love on the cross. Foi a palavra de Deus, It was the word of God. que a Bíblia diz que é viva e eficaz. That the Bible says it's alive and efficient. Muitos dizem que é apenas uma emoção, Many say that it's only an emotion, mas não é uma emoção. but it's not an emotion. Muitos dizem é um sentimento, Many say it's a feeling, mas não é um sentimento. but it's not a feeling. Muitos dizem é uma voz interior, Many say it's interior voice, mas não é uma voz interior. but it's not an internal voice. É a revelação pessoal de Deus. It's the personal revelation of God. É a revelação pessoal de Deus, Ele próprio, He himself reveals através do seu Espírito, through his Spirit a corações que estão abertos to hearts that are opened para ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer to às listen igrejas. what the Spirit has to say to the churches. Foi muito bonito ver a dedicação ao estudo por parte da Rosana. It was very beautiful to see Hosanna's dedication to the study A intensidade como ela busca a Jesus, and the intensity that she has seeking Jesus, a sua entrega e a sua decisão. her surrender and her decision. Foi tudo isso que a trouxe aqui hoje. It was all of that I brought it. É um milagre, é Today. uma preciosidade. It's a miracle, a preciousness. É o resultado da ação do Espírito a falar ao coração. It's the result of the Spirit action speaking to the heart. É escutar It's to hear e dizer sim and to say yes à voz de Deus. to God's voice. E por isso está hoje aqui a Rosana. That's why Hosanna is here Eu chamo para today. vires aqui. And I ask you to come here. Vamos fazer umas perguntas à Rosana. Let's make some questions to Hosanna. É a profissão de fé. It's the faith profession. É a vontade de Deus revelada pelas Escrituras. It's God's will revealed in the scriptures. É a aliança que ela quer fazer com Deus. It's the alliance that she wants to do with God. Nós temos vários sinais na Bíblia. We have several signs in the Bible. Um dos sinais é o arco-íris. One of those is the rainbow. A ciência diz que é apenas a refração da luz nas gotículas de água. Science says it's only the refraction of light in the water drops, Mas para os crentes é mais do que isso. but for the believers it's more than that. É um sinal de aliança.
It's a sign of alliance. É um sinal de misericórdia. It's a sign of mercy. É um sinal de juízo. It's a sign of judgment. É um sinal de justiça. It's a sign of righteousness. É um sinal de que a volta de Jesus está para breve. It's a sign that Jesus' coming is soon. Mas a Bíblia tem outro sinal também. But the Bible has another sign too. E a Bíblia diz-nos que o sábado é um sinal de Deus. And the Bible says that the Sabbath is a sign from God. Um sinal eterno de Deus com o seu povo. A sign, an eternal sign of God with His people. É também um sinal de aliança. It's also a sign of alliance. É um sinal de santificação. It's a sign of sanctification. É um sinal de redenção. A sign of redemption. É um sinal de salvação. A sign of salvation. É um sinal que nós fomos criados de um Deus infinito, todo-poderoso, cheio de amor. A sign that we were created by a God, an infinite God, full of love. Mas a Bíblia também nos fala de outro sinal. But the Bible also tells us about another sign. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. That we should love God above everything. Porque Ele é o único Senhor. Because He is the only Lord. O único Criador e Redentor. The only Creator and Redeemer. Sorry. E que nós devemos ensinar os nossos filhos com esse amor a Deus e aos outros. And that we should teach our children with this love to God and to the others. E a Bíblia diz que isso nos servirá por sinal, que devemos meter um sinal nas nossas testas, na nossa mente. And the Bible says that this should serve as a sign that we should put in our foreheads. O verdadeiro sinal do batismo And the true sign of the baptism, é o sinal de uma vida transformada, it's a sign of a transformed life, de uma vida convertida, a converted life, uma vida que ama a Deus sobre todas as coisas a life that loves God above everything e ama o próximo como a si mesmo, and loves the neighbor as themselves, e que aceita pela fé and that accepts through faith as normas divinas, a vontade de Deus, God's will, para que Deus seja honrado e glorificado na vida da Rosana, so that God may be honored and glorified in Hosanna's life, e que ela possa ser abençoada nesta caminhada com Cristo. and that she may be blessed in this walk with Jesus. Vamos fazer o voto batismal, onde ela vai fazer a sua profissão de fé e aceitação. We will do the baptism vow Diante de Deus, diante da igreja também. before God and before the church too. Temos aqui uma igreja que é boa, uma igreja que é acolhedora também, We have here a church that is welcoming, e que vai acolher e aceitar a Rosana no seu meio, that will welcome and accept Hosanna, e que vai ajudá-la e suportá-la também em amor na And sua will- caminhada, help and support her in love in her walk, nos seus altos e baixos, in her highest and lows, nas suas alegrias e tristezas. in her happinesses and her sadness. Este é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo. This is Christ's body. E através do batismo, And through the baptism, a Rosana Hosanna, terá o seu nome inscrito nos registros da igreja, she will have her name in the church register, mas também terá o seu nome escrito em letra de ouro no livro da vida no céu. but will also have her name written in golden letters in heaven's life E passa a book. ser uma filha de Deus muito amada And she will become a very beloved daughter of God. e co-herdeira com Cristo do reino celestial. And Co-heir. here, co-inheritor with Christ. Yes. Primeira pergunta First question tem a ver com as doutrinas bíblicas, a nossa regra de fé. has to do with the doctrines and our faith rules. Crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas? Do you believe that there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons? Yes. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados e acredita que, pela graça de Deus, por meio da fé no seu sangue derramado, está salva do pecado e da sua punição?
Do you accept the death of Jesus Christ on Calvary as an expiatory sacrifice for your sins, and do you believe that through faith in his blood you are saved from sin and its penalty? Yes. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou os seus pecados e lhe concedeu um novo coração e renuncia aos caminhos pecaminosos do mundo? Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and do you believe that God in Christ has forgiven your sins and granted you a new heart, and do you renounce the sinful ways of the world? Yes. Aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceita a sua promessa de graça transformadora e de poder para viver uma vida amorável, centrada em Cristo, no lar e diante do mundo? Do you accept by faith the righteousness of Christ and his promise of transforming grace and power to live a life of love centered on Christ at home and before the world? Yes. Acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão? Compromete-se a dedicar regularmente tempo à oração e ao estudo da Bíblia? Do you believe that the Bible is the inspired word of God and that it constitutes the only rule of faith and practice for Christians? And do you commit to dedicate regularly time to prayer and study the Bible? Yes. Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação da sua vontade? É seu propósito, pelo poder da presença interior de Cristo, guardar esta lei, incluindo o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, como o sábado do Senhor e como memorial da criação? Do you accept the 10 commandments as still binding for Christians, and is it your purpose to keep this law, including the 4th commandment, which requires the observance of the 7th day of the week as the Sabbath of the Lord? Yes. Anseia pela vinda de Jesus em breve e pela bendita esperança, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, compromete-se a dar testemunho da sua amorosa salvação, usando os seus talentos num esforço pessoal de conquista de almas para ajudar outros a estarem preparados para o seu glorioso aparecimento? Está muito diferente. Is the second coming of Jesus the blessed hope of your heart, and do you have the decided resolution to prepare yourself to meet him in peace, as well as to help others prepare for his glorious appearing? Yes. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e acredita que o dom de profecia é uma das marcas identificadoras da Igreja remanescente? Do you accept the doctrine of spiritual gifts, and do you believe that the gift of prophecy is one of the characteristics of the remnant church? Yes. Acredita na organização da Igreja e é seu propósito adorar Deus e apoiar a Igreja por meio dos seus dízimos e ofertas e pelo seu esforço e influência pessoais? Do you believe in the organization of the church, and is it your purpose to support it through your tithes and offerings and through your personal effort and influence? Yes. Crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e compromete-se a honrar Deus cuidando do corpo, evitando o uso do que é nocivo e abstendo-se de todos os alimentos imundos, abstendo-se do uso, fabrico ou venda de bebidas alcoólicas, abstendo-se do uso, fabrico ou venda de tabaco em qualquer das suas formas para consumo humano e abstendo-se do fabrico, uso ou tráfico de narcóticos e do uso inapropriado de outras substâncias aditivas? Do you believe that your body is the temple of the Holy Spirit and that you must honor God by taking care of it, abstaining from things such as alcoholic beverages, tobacco in all its forms, and unclean foods? Yes. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais, tal como são ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e propõe-se, pela graça de Deus, cumprir a sua vontade,
ordenando a sua vida de harmonia com esses princípios? Are you acquainted with the principles and biblical doctrines as taught by the Seventh-day Adventist Church, and do you desire by the grace of God to order your life according to these principles? Yes. Aceita o ensino do Novo Testamento acerca do batismo por imersão e deseja ser assim batizado como manifestação pública de fé em Cristo e do perdão dos seus pecados por Cristo? Do you accept the teaching of the New Testament regarding baptism by immersion, and is it your desire to be thus baptized as a testimony of your faith? Yes. Aceita e acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas e aceites na sua comunhão? Deseja ser membro desta congregação local da Igreja Mundial? Do you believe that the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of biblical prophecy, and do you wish to be accepted into its fellowship as members of this local congregation of the World Church? Yes. Temos aqui a resposta à profissão de fé que a Rosana fez, a nossa querida irmã. Ela vai ser batizada daqui a momentos. Here we have her answer to the faith profession, and within moments she will be baptized. Eu perguntava aos irmãos, membros da Igreja da Sertã, And I want to ask the brethren, members of the Serta Church, se aceitam esta candidata ao batismo, a Rosana, para ser batizada agora, já a seguir, if you accept this candidate to the baptism that de will acordo com a profissão de fé que ela acabou de dar. baptized according to the faith profession that she. Se estiverem de acordo e a quiserem apoiar, gostaria de ver as mãos. If you agree, Temos aqui uma igreja boa, santa, acolhedora, para ajudar a Rosana Here nos seus caminhos. we have a good, holy and welcoming church to help Hosanna in her way. Antes de a Rosana e o pastor se irem mudar, nós vamos ter uma peça musical pelo irmão Miloslav. And before Hosanna and the pastor go to change, we will have a musical piece by Miloslav. Eu convidava o irmão a vir aqui à frente. I want to invite him here to the front. Podes sentar. O irmão Miloslav, a irmã Úrsula e os restantes dos irmãos do Woodland têm, de uma forma muito particular, especial, acompanhado e acarinhado e ajudado também a Rosana na sua caminhada espiritual, e louvamos a Deus por isso. And Miloslav and Ursula and the other from Woodland have been accompanying Hosanna in her journey, and we are very thankful for that. I would just like to say, Rosanna, Eu só quero dizer, Hosanna, that I am and my wife and the whole Woodland are happy that get nearer. that the Lord brought you close to Woodland, O Senhor trouxe-te para Woodland and that you stayed with us for quite a while, e tu ficaste connosco durante algum tempo. and that you ended up finally here in the great expectation of being E baptized. tu acabaste por finalmente estar aqui com esta expectativa de ser batizada. We are really happy for that. Nós estamos muito contentes por isso. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh,
Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when the sun refused to shine? Were you there when the sun refused to shine? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when the sun refused to shine? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when the stone was rolled away? Were you there when the stone was rolled away? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when the stone was rolled away? Were you there when he rose up from the grave? Were you there when he rose up from the grave? Oh, sometime it causes
me to tremble, tremble, tremble. Were you there when he rose up from the grave? Were you there? Estavas lá? Com espeto de guardanapo. Spanish? Dutch. Ah, Dutch. Sehr schwer, sehr schwer. Deutsch is geht, aber du musst mir, you can put your hands so, Like this? and this is Okay. our protection, okay? Okay. And you flat the genou, joelhos, Yeah. como é que se chama? Okay. Ankle. Ankle, yeah. 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 You turn the ankles front to the front. Yeah. Da baptize. Okay. I will close your nose. Okay. Yes, you don't have a handkerchief? No. Lenço, ninguém tem um lenço de um tecido para tapar a boca dela. Usa a mão. Usa a mão. I don't need my nose closed. Okay. Yeah, it's fine. Okay. It's fine. I've done it. É before. lindo dia, não é? Digam lá se não é magnífico nós estarmos nesta beleza, num sítio paradisíaco, para louvar o nome do Senhor. E de mais a mais que a temperatura está boa, da água, não é? Não está frio, não está frio, é só o primeiro impacto. E é lindo ver estes rostos todos dos queridos irmãos que estão aqui a acompanhar-nos. Eu espero que para a semana me convidem para ficar a batizar mais gente. Está bem? Minha querida irmã, é uma grande decisão, Rosane. It's a big, huge decision. You take a very important compromise with God and with the church. So, in name of Jesus Christ, I baptize you. Amen. Ninguém canta. Teu pecador. Glória, glória, ouvem-se os cantos já. Pois se converteu um pecador. Minha querida irmã, God loves you and we also, okay? Be a very kind woman, and maybe one day we can find find ourselves in the heaven. Okay? Amen. Okay? Amen. Yes, you can Amen. go. Okay. E eu fico aqui, está bem? Ainda mais um bocadinho. Amanhã vocês vêm me buscar. Podemos todos, assim como estamos, fazer uma oração de gratidão a Deus, está bem? Porque mais uma alma se converteu, o Espírito Santo trabalhou e nós também, nós temos de trabalhar também. Porque Deus podia ter mandado um anjo que avisou Filipe para ir bem longe, ter com o eunuco, podia ter feito o trabalho. Mas Deus não quer que sejam os anjos a fazer o trabalho. Quer que sejamos nós a levar a mensagem, homem a homem, coração a coração, ser humano a ser humano. E sabem uma coisa? Eu já li no Espírito de Profecia
Ellen White diz isto muito claramente. Os anjos estão entusiasmados em ver quando é que nós vamos ter com este e com aquele. Estão ansiosos. E nós às vezes estamos a dormir entretidos com muitas coisas. Eles desejam a salvação de todas as pessoas. E nós temos que dar-lhe a oportunidade de eles nos conduzir, quem sabe, algum terá que ir a outro país, às missões, a outra terra, aqui numa outra aldeia, e certamente que o Senhor vai tocar os corações de todos. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Pai, nosso Deus, quão maravilhoso é este dia, Senhor, porque no céu cantam anjos de louvor e de alegria. E nós aqui estamos felizes também por estarmos neste recanto da terra que Tu abençoaste, Senhor, ricamente, com esta água, com estas árvores. Oh, Senhor, que grande privilégio nós temos por sermos Teus filhos, por termos recebido esta mensagem. Cria em nós um espírito missionário, um espírito a levarmos outros também a descer às águas do batismo. Dá-nos a Tua bênção e o Teu perdão, Senhor. E quem somos nós sem a Tua ajuda? Nada. Pó e terra. Por isso, Senhor, te clamamos que Tu venhas transformar-nos, preparar-nos e tornar-nos pessoas importantes para a salvação de muitos outros. É o que eu te peço por Cristo. Amém.